Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o 9º ano. Dessa vez nós vamos introduzir um conceito novo, que é o conceito de refração. Esse conceito é um fenômeno que ocorre com a luz em diversos fenômenos que nós vamos observar. E eu trouxe aqui alguns exemplos do dia a dia, do cotidiano das pessoas, onde você pode observar o fenômeno de refração. Um exemplo claro é quando uma pessoa olha uma piscina que está sem água, e você tem plena noção da profundidade dela, porém, quando você olha a piscina cheia de água, você tem uma impressão de que a piscina é um pouco mais rasa, você consegue ver o fundo como se ele estivesse um pouco mais próximo de você. E essa impressão, dependendo do convívio que você tem com a piscina, com aquela região, você vai conseguir perceber que aquela impressão é errônea, que aquilo ali, na verdade, ela é mais funda do que aparenta, porém você está sempre ali percebendo, está sempre observando esse fenômeno de parecer que a piscina é mais rasa do que ela é. Isso está diretamente relacionado à refração. Um outro efeito é um efeito claro de se você colocar um lápis num pote de vidro, tá? Um aquário, por exemplo, se você colocar o pote com esse aquário vazio, você do lado de fora consegue ver plenamente esse lápis com as dimensões dele de formas corretas. Porém, se você encher ele de água, você vai perceber uma distorção nessa direção aqui do lápis, ou seja, como se o lápis estivesse ligeiramente quebrado, como se ele estivesse deslocado para trás, apenas na parte que está mergulhada na água. Isso também ocorre por causa desse efeito de refração. Então, ele é um efeito que você pode perceber diversas vezes no seu dia a dia e é responsável por diversos outros fenômenos que nós observamos, ok? Bom, mas o que é a refração? Tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte: quando a luz incide sobre uma superfície de separação entre dois meios, há uma troca de direção de propagação do raio de luz. Tá? O que a gente está falando aqui? Vamos imaginar que a gente tem uma região que é feita com uma região uniforme de ar e uma outra região uniforme de água. Uma coisa simples que você pode ver em qualquer copo de água, superfície de uma piscina, de um lago. Você sempre vai ter aqui uma superfície de separação. A partir de um certo momento você tem o meio homogêneo da água e a partir de outro, dali para cima você tem o meio homogêneo do ar. Quando o raio de luz ele vem de um desses meios e incide sobre essa superfície de separação, ele troca a direção dele. O que eu estou falando vamos supor aqui nessa situação, você tem um raio de luz que está incidindo aqui sobre a superfície da água, tá? No caso aqui, a direção de propagação desse raio de luz é essa pontilhada, porém o que ele vai realmente se propagar, quando ele incidir aqui sobre essa superfície, ele vai se propagar nessa direção um pouco distorcida, tá? Para auxiliar essa visualização, eu tracei aqui um pontilhado, tá, em perpendicular a essa superfície de separação. Esse pontilhado se chama reta normal. A gente vai ver isso algumas vezes em ótica. Essa reta normal, ela vai servir para auxiliar, para a gente entender para onde que esse raio de luz vai. O raio de luz, quando ele incide sobre a superfície, em vez de ele prosseguir na direção normal de propagação dele, ele aproxima da normal, ligeiramente ele aproxima da normal. Então, se aqui ele tinha um certo ângulo com essa reta aqui normal, ele vai ter um ângulo menor, ou seja, ele vai ficar mais próximo dessa reta normal. Então, vai haver essa distorção da luz. E aí, todos os efeitos que nós vamos analisar, todos esses fenômenos, como os fenômenos que nós já falamos, vão ser causados exatamente por essa distorção que o raio de luz sofre, que a direção de propagação do raio de luz sofre, o que faz que quando ele incida sobre o nosso olho, tenha uma direção um pouco diferente. Tá? Esses dois meios, eles têm propriedades diferentes com relação à propagação da luz. Essas propriedades a gente vai chamar de refringência, tá? Ou seja, cada um desses dois meios, eles vão ter uma capacidade de refratar mais ou menos a luz. E isso a gente vai analisar pela seguinte forma: o que vai ser um meio menos refringente ou um meio mais refringente? Como que a gente pode associar um valor com relação a essa refração? Esse valor ele vai estar associado com o seguinte: a luz tem uma velocidade única no vácuo. Ela se propaga com uma velocidade fixa no vácuo de aproximadamente 300 mil km por segundo. Essa é a velocidade dela no vácuo, ou seja, fora da Terra, numa região sem ar, sem nenhum tipo de meio. Ela se propaga no vácuo com essa velocidade de 300 mil km por segundo.
No ar é um pouco próximo disso, ainda não é exatamente igual ao do vácuo, mas é bem próximo disso. Já na água, a velocidade da luz vai ser bem menor. Ou seja, a velocidade da luz ela varia quando ela está em outro meio que não seja o vácuo. E aí, nosso índice de refração, ou seja, o que vai indicar o quanto aquele meio é refringente ou não, vai ser exatamente essa razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio que eu estou analisando. Ou seja, eu vou pegar aqui a velocidade da luz e vou dividir pela velocidade da luz na água. Então, eu vou encontrar o índice de quanto aquela água ela é refringente. Mas esse aqui não vai ser o nosso foco durante as nossas aulas. O nosso foco vai ser apenas analisar que, dado a situação onde o raio de luz vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a gente vai ter esse tipo de distorção da luz. A luz agora ela vai trocar de direção de propagação, onde ela fique mais próxima com a direção normal aqui, a superfície de separação entre os dois meios, ok? Bom, agora a gente vai ver a situação inversa, ou seja, a gente vai imaginar agora que o raio de luz está vindo do meio mais refringente, que é a água, para um meio menos refringente, que é o ar, no exemplo que nós estamos usando. Nós sabemos que pelo princípio de reversibilidade da luz, se a luz vai de um ponto A até um ponto B por um determinado caminho, se eu inverter, ou seja, usar o ponto B como uma fonte de luz até o ponto A, ela vai percorrer o mesmo caminho, só que no sentido inverso. Ou seja, nós manteremos a direção, só que o sentido de propagação vai inverter. E isso aqui é importante por quê? Porque não só a gente pode explicar isso através do princípio de reversibilidade da luz, como a gente pode analisar a questão da refração. Nós falamos antes que quando o raio de luz incidia com uma determinada direção de propagação, em vez de ele continuar com essa propagação, ele se aproximava da normal quando ele vinha do menos refringente para o mais refringente. Agora, quando a gente faz o inverso, quando a gente tem um raio de luz incidindo do meio mais refringente para o menos refringente, está aqui a direção de propagação que ele deveria percorrer, mas na verdade ele vai percorrer uma direção de propagação mais afastado da normal, tá? Ou seja, ele não vai seguir essa direção que ele tinha anteriormente, ele vai seguir uma direção afastada da normal. Então, basicamente, quando a gente tem uma propagação vindo do menos refringente para o mais, a gente vai ter o raio de luz se aproximando com a reta normal. E quando a gente tem do mais refringente para o menos refringente, a gente vai ter um afastamento da direção com relação à normal. Uma outra coisa importante que a gente tem que falar é que esses raios e esses ângulos têm nomenclaturas próprias, mas isso ainda não vai ser o nosso foco. A gente chama o raio que incide na superfície de raio incidente e o raio que refrata de raio refratado, assim como os respectivos ângulos. No caso aqui, a gente vai trocar. Esse aqui vai ser o ângulo de incidência e esse ângulo aqui vai ser o ângulo de refração, tá? Mas agora o nosso foco vai ser apenas analisar qualitativamente o que acontece com o raio de luz para a gente conseguir entender por que os fenômenos que nós falamos ocorrem da forma que eles ocorrem. Bom, agora se a gente retornar aqui no que nós começamos falando no início da aula, por que a gente tem esse efeito, por que a gente tem essa percepção diferente da piscina, da real profundidade da piscina ou de uma profundidade mais rasa, que não é correta quando ela está cheia. Se a gente aplicar aqui o princípio da refração, e eu vou usar aqui como ponto de referência a quina da piscina, tá? Que ela vai me dar bem onde que está o fundo em relação ao observador. Uma pessoa normal, ela vê a quina direto, ou seja, sem interferência, sem nenhum tipo de refração, sem nenhum tipo de efeito ali que a luz vai sofrer quando ele vai se propagar da quina até o olho da pessoa. Então, a percepção que ela tem está muito bem diretamente associada à profundidade correta. Agora, se a pessoa tiver, no caso aqui com a piscina cheia, como que vai ser o raio de luz que vai incidir dessa pessoa? A gente sabe que esse raio de luz teve que sofrer uma refração aqui. Tá? Como ela incide com certa inclinação, ela sofre uma refração. O raio de luz que chega no olho da pessoa não é o raio de luz que se propaga em linha reta, é um raio de luz que ele sofreu uma refração. E como que a nossa visão funciona? Ela percebe de acordo com a direção de propagação do raio de luz que incidiu sobre o olho. Ou seja, se o raio de luz incidiu nessa direção, ela vai perceber essa quina da piscina nessa direção. Ou seja, ela vai perceber a quina da piscina
um pouco mais para cima do que ela realmente está, o que dá a impressão de que o fundo está mais acima do que ela realmente está, ou seja, por isso que ela tem a impressão de que a piscina é mais rasa. Tá? Esse outro exemplo que a gente falou, por exemplo, do copo, aliás, do aquário, é um efeito que você pode perceber. Você pode até perceber isso também em copos, contanto que os copos sejam retangulares, porque os corpos circulares, ainda que apareçam esse efeito, também vão aparecer outros efeitos devido à distorção do vidro, fora outros tipos de vidros que têm deformidade e que causam mais ainda outros tipos de efeitos com a luz, que não vai ser o escopo aqui do que a gente está falando. Mas se a gente tiver aqui uma superfície plana aqui de separação, um vidro plano aqui, a gente vai perceber esse efeito do lápis estar quebrado quando a gente olha em determinadas inclinações. Isso também está diretamente relacionado ao efeito de refração. Aqui o raio de luz incide diretamente sobre o seu olho sem nenhum tipo de refração, enquanto o raio de luz daqui que está dentro da água, ao passar nessa superfície de separação, ao sair da água e entrar no ar, supondo aqui, desconsiderando um pouco aqui a passagem pelo vidro, quando ele passa e ele sofre essa refração, o raio de luz dá uma deslocada em relação à direção de propagação original dela. Isso faz com que você, ao perceber esse raio de luz ligeiramente deslocado, tenha a percepção do lápis deslocado em relação à posição original dele. Isso faz você ver o lápis exatamente como se ele tivesse quebrado, sendo que, obviamente, ele não está quebrado porque ele está mergulhado na água, ok? Bom, como vocês puderam ver, a refração ela está relacionada a vários efeitos ópticos que nós observamos no dia a dia. Ela consegue explicar vários efeitos interessantes, vários fenômenos que parecem distorções, ilusões de óticas que nós conseguimos observar. E se você tiver o bom entendimento, um entendimento simples dessa questão da propagação do raio de luz, você vai conseguir entender e até fazer previsões com relação a esses fenômenos, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.